Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal do Oráculo Aurora. Eu me chamo Bárbara e hoje eu vou trazer aqui para você um pouquinho a história da egrégora do Portal Aurora, para você entender como que funciona essa egrégora, como que ela chegou. É uma egrégora que fica num plano astral e que todas as pessoas que passam por mim, né, todos os meus consulentes, os meus pacientes, onde eu faço qualquer tipo de atendimento, ou também, às vezes eu faço trabalhos coletivos, eu levo as pessoas até essa egrégora, até o portal Aurora, que é essa egrégora que foi construída por mim mesma. Então eu mesma criei esse castelo, essa egrégora dentro dessa dimensão que é a dimensão da aurora. A dimensão da aurora é a dimensão do despertar da consciência. Então essa aurora, né, assim como a aurora que a gente vivencia todos os dias a partir das 5:30 da manhã no céu, que é essa transição entre a noite para o dia, essa transição, né, dessa noite que é a inconsciência para o dia que é a consciência. Então, todo o meu trabalho que eu venho desenvolvendo, trazendo aqui para você através do canal do Oráculo Aurora, porque trago aqui as leituras para os signos de 7 em 7 dias dentro da fase lunar, dentro desse tempo da lua. Então, todas as fases lunar eu faço a leitura para os signos, como orientação através do tarô. Também venho trazendo esses conteúdos, falando um pouquinho sobre esses assuntos de expansão da consciência, porque esse é todo o meu trabalho, o meu propósito que eu venho desenvolvendo aqui como o meu plano de evolução aqui no planeta Terra. Então, se você gostar desse conteúdo, eu já vou te convidar para curtir esse vídeo, para comentar se você sentir de trazer alguma dúvida, alguma questão, enfim, um ponto de inspiração, deixar os seus comentários aqui, também compartilhar, se você sentir de compartilhar com alguém, para se conectar aqui com a minha comunicação, se inscrever e ativar o sino de notificações para você ficar por dentro do que eu venho postando aqui. Então, sinta-se à vontade, se você sentir de fazer esses movimentos, para vir participar dessa egrégora do Portal Aurora. Então, vou trazer aqui, né, começar a falar sobre a egrégora do Portal Aurora. Eu já tinha, não sei se você chegou a assistir o meu vídeo passado, eu vou deixar um card aqui para você, caso você não tenha assistido, para você ir lá, que eu falei um pouquinho sobre o meu processo individual, como eu cheguei nesse lugar de ser a Bárbara Aurora. Então, lá eu falei um pouquinho, né, sobre esse momento de transição até chegar nessa percepção de que todos os trabalhos com a psicoterapia que eu estava trazendo, realizando, em determinado momento, esse nome da Aurora começou a ressoar para mim. E aí vinha isso, Aurora, Aurora, e aí foi quando eu comecei a estudar e entendi o que é essa Aurora, que é essa dimensão da Aurora, estava relacionada com os trabalhos que eu estava executando, e aí foi quando caiu essa ficha de, olha, a aurora é a transição da inconsciência para a consciência, e é o que eu faço, os meus trabalhos se resumem a isso. Quando eu faço uma leitura de tarô para alguém, eu faço o quê? Olho para as questões inconscientes que estão no campo, organizo isso, coloco consciência junto com a pessoa, a gente organiza todo o campo, e aí o campo ele fica organizado e as coisas começam a fluir a partir disso, de outros pontos de vista e outras percepções. E aí todas as minhas terapias se baseiam nisso. E aí foi quando veio essa virada de consciência de, olha só, a Aurora é sobre isso. Ok, continuei fazendo os meus trabalhos e carregando esse nome. Até que vários momentos, assim, vários acessos, através de meditações, através de trabalhos espirituais que eu estava executando, eu comecei a entender um pouco mais algumas formas, algumas expressões que começaram a se apresentar para mim, até que veio de novo uma virada de chave. Uau!
A Aurora, o portal Aurora, é uma egrégora de poder. E aí fez sentido para mim que desde o primeiro momento que eu me conectei, em especial com as cartas, com o tarô, desde a primeira vez que eu peguei as cartas e pensei assim, vou tirar as cartas para alguém, desde esse primeiro momento veio uma intuição muito forte falando assim, primeiro tem que fazer uma meditação para se conectar. E aí eu comecei nisso, né? Então a gente faz uma meditação e se conecta primeiro com o momento presente, se conecta com as cartas, se conecta com o nosso corpo, com o nosso estado de consciência. Vamos abrir espaço aqui para conseguir chegar às informações de uma forma precisa e aí a gente inicia aqui a leitura das cartas. Então, desde a primeira vez, isso aconteceu. E aí, esses tempos, né, para trás, já faz mais ou menos uns 6 meses, não, na verdade faz até menos tempo, faz uns 4 meses, que foi quando caiu essa ficha sobre essa egrégora do Portal Aurora. E aí eu fui entendendo que, nossa, olha só, eu já estava participando, já estava atuando dentro da egrégora do Portal Aurora, mas sem consciência, não tinha consciência, só estava indo num processo intuitivo. E aí eu reordenei todas as informações, entendendo que existe uma egrégora que já está criada dentro de um plano astral. Então, quando eu faço um trabalho com alguém e eu falo assim, vamos se conectar com o Portal Aurora, eu estou levando a consciência e os corpos dessa pessoa, com a permissão dela, até esse lugar que é uma egrégora que ela é uma estrutura, ela é um castelo dourado, ela tem uma estrutura, ela tem uma forma, ela tem uma imagem. É um castelo dourado, é um castelo de riqueza espiritual. Então, quando a gente chega na frente do portal Aurora, a gente já sente muito forte uma energia de abundância, de prosperidade, de uma riqueza espiritual muito forte. E dentro da egrégora do Portal Aurora, para chegar até a egrégora do Portal Aurora, existem guardiões que estão guardando esse lugar. E esse trabalho desenvolvido foi justamente pensando o quê? Pensando no cuidado e na proteção. Porque quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de campo sutil, com esse tipo de forças que estão num plano mais sutil, não é uma coisa tão material, é uma coisa que está no nosso campo psíquico, no nosso campo emocional, no nosso campo espiritual, porque essas forças, todas as forças são espirituais. É necessário a gente ter um certo cuidado para não cair em armadilhas do ego, para não cair em armadilhas de algumas forças, de alguns seres que estão atuando nas linhas temporais dos nossos campos, manipulando as informações que estão chegando para a gente. Então, para a gente conseguir fazer essa proteção e fazer esse banimento dessas forças e realmente se despir, abrir para um processo consciente dentro de uma pureza e de uma inocência, é necessário chamar uma força elevada, uma força espiritual elevada. E quando a gente trabalha trazendo uma força espiritual elevada, nada penetra esses campos, porque essas forças mais densas, manipulativas, elas não têm força o suficiente para lidar com uma energia de um mestre ascensionado, de um arcanjo, de uma figura de luz de elevação de alto grau. Então, comecei a trazer isso, assim, dentro desse processo intuitivo, trazer essas questões de fazer uma proteção do campo, para essas forças não invadirem, sempre foi muito importante. E aí, quando eu tive essa consciência sobre toda essa egrégora que já estava criada nessa astralidade e que eu já acesso essa egrégora, mas acessava em outros níveis de consciência que estão além dessa que eu estou aqui encarnada hoje como Bárbara, existem outras formas de expressão do meu próprio espírito, só que em outras dimensões, em outras esferas energéticas. E elas já estavam lá
de uma forma totalmente consciente e plena, mas essas informações chegando até essa aqui, essa cabeça, essa mente aqui, essa persona, como a Bárbara Aurora aqui, teve um delay no tempo, né? Que é um processo de tempo e espaço que é normal acontecer. Então, quando esse receptor aqui chegou essa informação, fez um uau! Gente, que incrível! Tem um plano astral e tem uma egrégora lá no astral que já tá rolando, já tá acontecendo, que incrível! Foi muito bom, foi bem positivo receber essa consciência. E aí eu comecei a acessar a imagem desses guardiões que eu já trazia como fala, mas não tinha a imagem deles, dessas formas angelicais que também estão dentro dessa egrégora, que antes eu não tinha consciência sobre essas imagens, sobre essas cores, sobre esses estados sensoriais que elas trazem. Então comecei a visualizar, e aí com essa visualização, hoje, quando eu faço esse processo de encaminhamento, de levar os meus pacientes até o portal Aurora, a gente vai visualizando essas formas também. Não são todas as formas que são vistas que eu trago para a consciência para o consulente, para não se tornar um excesso de informação e às vezes a pessoa não consegue assimilar o que eu estou comunicando como palavra dita, e que chega para ela como palavra imagem. Então, às vezes eu posso estar falando, visualiza os seres elementais, e aí ela vai visualizar as referências que ela tem de seres elementais, mas não necessariamente o ser elemental que está lá trabalhando dentro da egrégora do portal Aurora. Então, para não trazer essa divergência de informação quanto palavra ordenada, tem alguns que eu trago mais clareza da imagem e tem outros que eu só trago a força através da palavra dita, então do nome. Que nem quando eu falo, chamo a egrégora dos anjos, os anjos e os arcanjos. Eu sei qual é a imagem desses anjos e arcanjos, elas não são imagens humanas, não são formas que a gente conhece, são espectros de luz que se manifestam em espectro de ondas, mas que eu sei como que é porque eu vejo, né? Eu vejo na minha consciência. Mas se eu for tentar trazer isso para você na meditação, vai ficar muito complexo e aí a gente pode até quebrar um pouco da conexão. Então eu trago a palavra, chamando os arcanjos e os anjos e os arcanjos. Então a gente faz, né? Desde o guardião que leva todos nós até o portal Aurora, até a entrada no castelo do portal Aurora e acessando essas forças dessa egrégora de poder que atua ali, fazendo o quê? Essa limpeza e essa transmutação, a liberação de todos esses processos inconscientes que estão em todo o seu campo, desde essa consciência terrena até a consciência que estão em outros níveis de dimensão, de corpos sutis seus, vai sendo trabalhado o ordenamento e a limpeza desses campos. Então a gente se conecta nessa força e aí desprende. Desprende não, a gente se conecta nessa força dessa dimensão da aurora, então chamando a expansão da consciência, volta para a mesa, faz o trabalho que a gente está fazendo. Então, estamos fazendo uma tiragem aqui, uma leitura de cartas. Faz a leitura de cartas, termina o trabalho da leitura de cartas, gratidão, beijo, tchau, tudo de bom na sua vida. Se precisar de alguma coisa, fala comigo. E aí as pessoas seguem a jornada delas, porque a partir do momento que você expandiu a sua consciência e trouxe novas informações, ordenou o campo, a partir desse ponto, as coisas já começam a ser trabalhadas. Então, você recebe uma notícia, uma questão que você tinha com uma pessoa se resolve, aí uma questão que estava difícil chega, as coisas fluem. Esses são os resultados que as pessoas têm quando fazem esse tipo de trabalho comigo. As coisas começam a fluir, então eu começo a receber as mensagens de ai, nossa, resolveu, ai, deu tudo certo, tô me sentindo muito bem, porque sempre tem essa limpeza, esse trabalho no campo. Então já, nossa, recebi muitas pessoas e ainda vou receber muitas pessoas, talvez você seja uma delas,
que chegam na mesa, chegam na conversa, né, no atendimento, se sentindo mal, tristes, sentindo peso, as coisas assim bem fechadas, bem densas, e aí a gente faz o trabalho, a pessoa sai completamente transformada, assim, se sentindo muito mais leve, muito mais confiante, entendendo várias coisas e assim com uma autoestima bem poderosa. E aí uma coisa que eu venho também observando que me deixa muito feliz são as manifestações desses guardiões, dessa egrégora de poder que está nessa astralidade no portal Aurora, mas que se apresentam também na materialidade, então se apresentam no dia a dia das pessoas. Então, um dos exemplos de uma mestra ascensionada que tem no portal Aurora é a mestra Maria Madalena. E a Maria Madalena, ela traz como um símbolo de poder a rosa vermelha. E aí no portal Aurora a gente faz uma bênção com essa rosa vermelha para receber dessa proteção divina, dessa, enfim, né, da proteção dessa mestra. E aí as pessoas me relatam depois, começam a visualizar rosas vermelhas, então começa a chegar assim imagens de rosa, aí conversa com alguém, essa pessoa trouxe uma super oportunidade, aí olha, a pessoa tá lá vestindo uma camiseta que tem uma rosa, então esses seres também, essas forças que também estão atuando nessa astralidade da egrégora do portal Aurora, elas também começam a trabalhar e se manifestar na matéria, né? Porque elas estão trabalhando na astralidade, mas também trabalham aqui, porque é tudo uma coisa só. Estão separados em níveis diferentes, mas o trabalho está sendo para esse campo, está sendo para esse sistema planetário. O trabalho está sendo realizado para o despertar coletivo dessa humanidade aqui. Então, eles estão também trazendo essas forças, né, ressoando dentro desses campos de poder deles para ajudar a dar passagem, a expandir, a mostrar os caminhos, a trazer as possibilidades de crescimento para aqueles que estão buscando por esse crescimento. Então, quando você chega na mesa, você está buscando, está se permitindo expandir a sua consciência. Então, trabalhamos todos juntos nessa solicitação. E é isso, eu trouxe aqui um pouquinho sobre a egrégora do Portal Aurora, mas para realmente entender o que é a egrégora do Portal Aurora, a gente tem que vivenciar, né? Então te convido a vir fazer um trabalho comigo, pode ser uma leitura de cartas. Para quem está em São Paulo, eu também faço alguns trabalhos, alguns atendimentos presenciais, mas no geral trabalho mais online e com a egrégora das cartas. Então, para você realmente sentir essa egrégora, tem que vir fazer um trabalho com a gente para a gente se conectar lá e fazer todo esse desenvolvimento do processo. E aí, aqui, né, dentro do YouTube, eu venho e trago como o nome desse canal é Oráculo Aurora, justamente porque o YouTube é a rede de dispersão das informações disso que são as decodificações desse despertar da consciência, dessa expansão da consciência. Então, quando eu trago uma leitura lunar dos signos, eu estou decodificando informações que chegam a partir desse satélite, que é a Lua, as orientações que vão ressoar dentro do campo astrológico, que são os comportamentos de cada uma das pessoas, decodificando essas informações da Lua para passar para você o que está chegando como uma orientação desse plano, como uma orientação desse plano que vai acontecer dentro dessa fase para você. Então a gente faz a leitura. E esse oráculo é isso, né? São essas decodificações de informações. Então eu vou continuar divulgando aqui vários tipos de conteúdo para falar um pouco mais para você sobre a magia, sobre feitiços, sobre conhecimentos, sobre percepções, sobre cuidados, autocuidados, proteção, espiritualidade e espiritualidade mundo afora. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para fortalecer essa egrégora, compartilhar com alguém que você sinta, né, que vai se conectar aqui comigo, com esse trabalho,
para que esse propósito do Portal Aurora ele se firme aqui na Terra, né? O Portal Aurora é um portal de expansão da consciência. Então, se inscreve, ativa o sino de notificação e nos vemos nos próximos conteúdos. Até mais, tchau, tchau!